Ok. Então nós vimos na aula passada que o tratamento da resposta de materiais dielétricos a um campo externo, ele não é tão simples se você for analisar microscopicamente o que está acontecendo ali, né? Se você quiser realmente saber a resposta em termos microscópicos, você vai precisar utilizar primeiro a mecânica quântica, você vai precisar saber a distribuição de moléculas do sistema, né, ou dos átomos, dos elétrons nos átomos, etc. Mas a gente viu que o efeito geral do campo elétrico externo sobre o dielétrico é simplesmente criar uma porrada de momento de dipolo elétrico, né? E a gente consegue descrever essa distribuição de dipolos elétricos através de uma função chamada função polarização. Foi aí que a gente se livrou dessa análise microscópica necessária se você quiser ter um conhecimento mais aprofundado, né, do material. Essa análise microscópica vocês vão ver na pós-graduação. Tá? Existem, na verdade, duas classes de equações de Maxwell que distinguem-se entre equações de Maxwell no vácuo, equações de Maxwell em materiais. E essa do vácuo você consegue fazer umas manobras lá e você puxa essas equações de Maxwell do material, tá? E ao fazer isso você introduz estatística, médias, um ensemble, porque imagine você estudar a resposta de um dielétrico para cada molécula num sistema que, sei lá, tem da ordem de 10 a 23 moléculas. Não tem como, né? Então, tudo que quando a gente fala assim, o campo dentro do material, a gente vai calcular agora o campo elétrico dentro do dielétrico. Todos esses campos, eles vão ser, na verdade, médias, né? Porque se você observar exatamente dentro do dielétrico, microscopicamente, os elétrons eles estão se movendo, na verdade, eles não estão parados. A mecânica quântica diz que não pode ter nada parado. Então, inevitavelmente, a gente já nem está no domínio da eletrostática, né? Mas a gente trata como se tudo estivesse paradinho, bonitinho, fazendo médias. E essas médias não dependem do tempo. Então, quando a gente fala, né, polarização do material, o campo elétrico dentro do material, a gente está falando em um campo médio. É como se o campo real estivesse oscilando de uma maneira totalmente complicada. A gente faz umas médias disso, vários sistemas idênticos, e você faz a média de cada sistema. E esse campo médio não depende então do tempo, ele é um campo eletrostático, tá? Então é útil você ter na cabeça um pouquinho essa distinção. Então o que a gente vai estudar aqui é a introdução de um novo vetor, mais um campo vetorial. A gente até agora já tem o que? O campo elétrico, que é um campo vetorial, o campo polarização, né, que dá a densidade de momento de dipolo, que também é um campo vetorial. E agora a gente vai introduzir um terceiro campo que ele vai ser muito útil quando o teu sistema tem dielétricos. E é esse campo que vai aparecer nas equações de Maxwell na matéria. Tá? Então ele é chamado de o vetor, a gente vai chamar de vetor deslocamento elétrico. E a gente vai chamar, né, vai dar uma letra aqui D. Então a gente vai traduzir aqui um novo vetor D, vai ser chamado de deslocamento elétrico. Tá? Esse é o objetivo da primeira parte dessa aula. Então a gente viu que o efeito de um campo elétrico externo num dielétrico é criar, né, cargas volumétricas bounded, né, esse B bounded quer dizer que elas estão ligadas ao quê? Ao campo externo de certa forma. Né? Se o seu material já não tiver uma polarização intrínseca, como é o caso das moléculas polares que a gente descreveu, essa densidade de carga volumétrica ela só vai aparecer por conta do campo externo. Né? E a gente viu que essa densidade de carga volumétrica ligada, bounded, poderia ser escrita como menos o divergente da polarização. E a gente viu também que era induzido no material uma densidade de carga superficial, sigma B, bounded também, que era
o produto interno do vetor N, que é um vetor unitário, normal, a superfície do dielétrico, produto interno com a polarização, né? Então, todo o efeito do campo elétrico é isso, é criar essa densidade de carga e criar essa densidade de carga volumétrica, né? Isso aqui é Coulomb por metro cúbico, e essa densidade de carga superficial, coulombs por metro quadrado. E a partir daí você trata essas densidades de carga como a gente sempre tratou no início do curso e consegue calcular o potencial, né, e consequentemente o campo elétrico. Então a ideia é a seguinte, a gente tem um dielétrico, né, e esse dielétrico, se ele não tiver moléculas polares, ele está neutro, nada acontece. Aí de repente você coloca aqui um campo elétrico externo, a gente pode chamar de este. Esse campo elétrico externo vai induzir no dielétrico um monte de momento de dipolo, criando essa polarização P, que é o que aparece aqui, né? Lembra a polarização, que é uma densidade de momento de dipolo. Então, é momento de dipolo por unidade de volume. Essa polarização, por sua vez, né, vai dar origem a essas cargas aqui que vão criar campos também. Então, vai existir aqui um campo elétrico que vai ser criado, não sei aqui, qualquer, né, qualquer, estou dando aqui só uma ilustração, tá? Mas esse campo aqui, que vai ser um E', vai ser o campo criado pela polarização. E esse campo E', ele vai ser somado com o campo externo para formar o campo total, né? A gente viu no condutor, por exemplo, que as cargas iam para a superfície somente, então não tinha densidade de carga volumétrica no condutor. E o campo criado por essas cargas nas superfícies cancelava o campo externo dentro do volume do condutor, né? A gente viu isso. E a gente já sabe que no dielétrico esse cancelamento não acontece, apesar de que o campo diminui. Mas veja aqui como o sistema ele trabalha. Ó. Eu tenho um o campo externo vai induzir a polarização ela vai criar um campo elétrico. Esse campo elétrico que foi criado, que eu chamei aqui de E', por sua vez ele vai atuar nos dipolos novamente, e ele pode mudar a orientação do dipolo, e esses novos dipolos vão criar outro campo elétrico que por sua vez vai atuar neles próprios e vai, entendeu? Então é um sistema que ele vai se auto-atualizando. Então no final das contas o teu campo total vai ser o campo total numa certa posição do espaço, que pode estar dentro do dielétrico ou fora, vai ser o campo externo mais o campo criado pelos dipolos nesse processo de atualização de campos, tá? Então, ó, a gente pode juntar tudo isso e lembrar que da equação da lei de Coulomb, nós temos que o divergente do campo, esse é o campo total, então esse campo aqui criado se tiver um campo externo, criado pela polarização, tudo, não importa. A lei de Gauss, né, que é a primeira equação de Max, ela é válida para o campo total. Então, o campo total, numa posição do espaço R, vai ser o quê? A densidade de carga total. Então, vamos supor que no teu sistema, além de ter essas densidades de cargas aqui, criadas pela polarização, vamos supor que você coloca aqui, ó, um objeto que tem uma carga. E aí você pode colocar aqui algumas cargas pontuais. Um mais Q aqui, sei lá, um menos Q aqui. E você pode colocar até inclusive dentro do dielétrico algo aqui, ó, que tem uma certa carga. Tá? Então essas cargas que estão aqui, por exemplo, nesse objeto, nesse objeto, nesse objeto, nesse objeto, não são cargas que foram induzidas pelo campo externo, são cargas que já estavam no sistema. E a gente vai chamar toda essa contribuição aqui de ρ com F, dizendo, né, isso aqui vai ser uma função da posição, e esse F aqui vai indicar free, né, a nomenclatura do livro. Quer dizer que são cargas livres, são cargas que não são provenientes da polarização do dielétrico. Você pode fazer isso aqui, tá? Você pode pegar, por exemplo, um pedaço de vidro e dopar ele dentro dele com um íon, por exemplo. O íon é um objeto, uma entidade que tem uma carga resultante. E aquela carga ela existe independente de ter sido resultado de uma polarização ou não. Tá? Então o que eu estou escrevendo aqui é um sistema mais geral, né, do que a gente trabalhou até agora. É um sistema que possui
cargas que estão em preto aqui, que são cargas livres, e existem as cargas aqui do dielétrico, que são a origem da polarização. Então a lei de Gauss aqui, ó, ela faz referência ao campo total e a densidade de carga total. Vou até colocar aqui, ó, total. Se no teu sistema existem cargas livres e as cargas do dielétrico, então essa carga total vai ser a carga livre, né, o F, free, mais a carga bound. Sim, é dividido por epsilon zero, né? Esqueci aqui. Dividido por epsilon zero. Então a gente pode reescrever essa relação de uma maneira mais interessante, que é eu posso multiplicar ela por epsilon zero, então eu fico com o divergente do campo elétrico igual a ρf, que é a densidade de carga livre, mais ρb, que está aqui. Ó. Note que a lei de Gauss não faz referência à densidade de cargas superficiais, tá? Ela só faz referência à densidade de carga volumétrica. Então isso aqui a gente vai deixar de fora. E aí existe toda uma discussão, né? Porque o que é que significa uma densidade de carga superficial? Ah, é uma densidade que está aqui na superfície. Mas a superfície, se você parar para pensar, é um objeto puramente matemático, né? Porque o que é uma superfície? Você tem de um lado da superfície, por exemplo, o lado aqui dentro do material, você tem um certo valor para as propriedades do material, e quando você ultrapassa essa superfície, você tem vácuo, por exemplo. Então você tem material e abruptamente vai para o vácuo. Mas se você vê na vida real, se você pegar um material, um microscópio aí muito potente, você vai ver que não tem essa mudança abrupta. Né? As propriedades do material elas vão mudando continuamente. Tá? Então, quando a gente fala superfície do material, na verdade é uma construção matemática, que é uma aproximação. Tá? Em geral, na natureza, a gente descreve tudo por densidades volumétricas de carga, porque tudo realmente ocupa um certo volume. Né? Nada está exatamente numa superfície matemática, que é uma linha do espaço, né? Uma linha que, se você parar para pensar. Mas enfim, então nós temos ε0 divergente de E, e aí a densidade de carga bound é menos o divergente da polarização. Então a gente pode escrever essa equação, ó, se você passar esse termo do divergente para o lado esquerdo, você consegue colocar o divergente aqui para fora, e aí fica ε0 vezes o campo elétrico total, mais a polarização. E do lado direito fica só a densidade de carga livre, que são essas cargas aqui que a gente adicionou no sistema. Então é aqui que a gente vai definir o vetor de deslocamento. Ó. O vetor de deslocamento D, vou até colocar explícito, ele depende da posição onde você está. Ele vai ser ε0, que é a permissividade do vácuo, vezes o campo elétrico, na mesma posição R, mais a polarização na posição R. Essa aqui é a definição do vetor de deslocamento. Note que ele, no sistema de unidades que a gente está usando, ele não tem a unidade de campo elétrico, ele tem a unidade da polarização, de momento de dipolo por unidade de volume. Então, essa equação, que é a lei de Gauss, ela fica simplesmente o divergente de D vai ser igual à densidade de carga livre no sistema. Então, essa equação é bem interessante porque o campo vetorial de deslocamento elétrico, se você tomar o divergente dele em cada posição do teu sistema, ele vai dar, por exemplo, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, mas se você pegar um ponto exatamente em cima de uma região onde tem aqui uma densidade de carga livre, ele vai dar o valor, né, da densidade de carga volumétrica nessa posição. Tá? E do ponto de vista prático, isso é muito útil porque a densidade de carga livre do sistema é o que você realmente controla no laboratório. Você não controla, por exemplo, a distribuição de cargas no dielétrico. Quando você aproxima um objeto carregado, sei lá, numa densidade de carga num objeto no dielétrico, ocorre aquele rearranjo, né, de dipolos e eles acontecem de uma maneira que não tem nem como a gente controlar a princípio. Então esse campo dele tem um monte de vantagem e é isso que a gente vai explorar nessa aula, né? Perceba que, por exemplo, o D, ó, se você quer calcular o campo vetorial D aqui, ele vale ε0 vezes o campo elétrico nessa posição. Por quê?
a polarização só é diferente de zero se você estiver dentro do dielétrico, né? Então, se você quiser calcular o vetor D numa posição aqui dentro desse dielétrico, vai ser o ε0, o valor do campo aqui, mais a polarização nessa posição. Mas se você quiser calcular o vetor D aqui, o P é zero, porque você está fora do dielétrico. Então, o valor do vetor D aqui vai ser simplesmente D vezes o campo elétrico nessa posição. Tá? Essa função ela é zero se você estiver fora do dielétrico. E o divergente de D satisfaz essa relação. Então vai ter uma vantagem enorme a gente trabalhar com esse vetor do deslocamento elétrico, que é a seguinte, ó. Primeira coisa, vocês lembram que existe uma lei de Gauss na forma integral, né, que ajudou a gente a resolver alguns problemas que tinham simetrias. Então, em alguns problemas que tinham simetria esférica, cilíndrica ou plana, você conseguia extrair direto o campo elétrico. Então, pela forma dessa equação, né, se você imaginar uma certa superfície com volume V e uma superfície S, com vetores normais aqui para fora da superfície, da mesma forma que a gente já fez, né, milhões de vezes aqui no curso, você pode integrar essa equação nos dois lados nesse volume e utilizar o teorema da divergência do lado esquerdo. E aí você fica com uma integral na superfície fechada, que é essa superfície aqui, do produto interno do vetor de deslocamento elétrico com os vetores n na superfície, que depende da posição da superfície, o elemento de área. E do lado direito, quando você integrar no volume, você vai obter o quê? A densidade, a carga livre. E aí o livro seguir o livro ele bota assim, ENC, né? ENC é o enclosed, que é o quê? A carga, né, livre que está dentro da superfície. Então isso aqui é bem diferente da lei de Gauss que a gente viu no início do curso, né? Então, por exemplo, se você escolher, né, nesse sistema aqui em cima uma superfície gaussiana que está aqui, ó, nessa daqui. Então essa superfície gaussiana ela pegou aqui uma porção do dielétrico, porém o fluxo do D através dessa superfície vai ser zero, porque dentro dela não existe nenhuma densidade de carga livre, né? Porque a densidade de carga livre está o que eu botei aqui uma, botei uma outra aqui, botei uma outra aqui, botei uma outra aqui, né? E nenhuma delas está dentro aqui dessa superfície gaussiana. Então essa lei de Gauss, que é chamada lei de Gauss para dielétricos, né, o que você deve olhar dentro da superfície não são as cargas bounded aqui ligadas que aparecem pela polarização, e sim a carga livre, tá? A carga que já estaria lá mesmo se não existisse polarização. Aqui, por exemplo, a gente pegou uma parte do dielétrico, né, da superfície e do volume. Então aqui existe uma carga σb dentro da superfície gaussiana e existe também aqui um ρb, né, que está eventualmente aqui dentro. No entanto, ele não entra do lado direito da lei de Gauss na forma integral. E essa forma integral ela é muito útil, da mesma forma que a lei de Gauss normal foi, né, quando você tem dielétrico. Então eu quero dar um exemplo de uma aplicação para vocês verem a utilidade dela. Tá? Então vamos tratar aqui um exemplo. Vou colocar aqui. É um exemplo do livro, muito simples. O sistema ele é um pouco mais complicado do que a gente aplicou a lei de Gauss, mas olha só que interessante. Imagine que você tem uma linha de cargas infinita. Então vou botar infinito assim, ó. É reto, tá? Não tenho como desenhar reto aqui, mas é reto. E vai embora, infinito. E essa linha de cargas tem uma densidade linear de carga lambda, né? Coulomb por metro. Então fio carregado, só isso. Então a gente sabe que ele vai criar um campo elétrico. Você pode aplicar a lei de Gauss normal aqui, né? Como a gente fez e calcular o campo elétrico fora, por exemplo. Então veja que essa densidade de carga é uma densidade de carga livre. Não tem dielétrico aqui. Tá? É uma densidade de carga que vai existir independente de ter uma polarização ou não. Então vamos fazer esse sistema um pouquinho mais complicado. Vamos supor que esse fio de cargas ele está envolto, né, no cilindro dielétrico. Então vou
infinito. Então, o cilindro aqui é infinito. Então, para cá ele vai para o infinito, para cá ele vai também para o infinito. Não sei se vai ficar tão bom de desenhar, mas vocês tentem imaginar aí, ó, né? É um fio carregado e em volta dele tem um cilindro. É um cilindro que também é infinito. E esse cilindro é um dielétrico. Tá? Então aqui eu tenho um dielétrico. Pode ser um pedaço de vidro, qualquer coisa, né? O que importa é que tem moléculas ali ou átomos. Então o que é que vai acontecer? Ora, esse fio aqui de cargas, essa linha de cargas vai criar um campo elétrico. Esse campo elétrico vai atuar nesse dielétrico que está em volta, né? E vai induzir momentos de dipolo. Consequentemente, vai surgir uma polarização. Essa polarização vai criar um campo elétrico, blá 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 blá, blá como a gente acabou de discutir. Então, o objetivo aqui é a gente encontrar o campo elétrico, né? Vamos ver que tipo de informação a gente obtém nesse sistema. Então vamos fazer algumas premissas aqui. Vamos supor que o raio desse cilindro seja A, né, do dielétrico, é um cilindro reto e o raio dele aqui é A. E vamos aplicar a lei de Gauss. Então, para aplicar a lei de Gauss, a gente precisa de uma superfície gaussiana. E como superfície gaussiana, como é óbvio pela simetria do problema, eu vou tomar um outro cilindro e ele vai estar aqui, ó, dentro do cilindro dielétrico. E eu vou pegar ele dessa maneira. E eu vou dizer o seguinte, que o comprimento da minha superfície gaussiana, que o comprimento desse cilindro é L, e que ele tem um raio S, que seria a coordenada radial em coordenadas cilíndricas, tá? Você pode imaginar que o eixo Z é esse eixo aqui onde está a densidade de carga. Então essa aqui é a minha superfície gaussiana. Superfície gaussiana. Beleza, vamos aplicar então a lei de Gauss na minha superfície gaussiana, que diz que produto interno de D com N, o elemento de área, é a carga livre enclosed dentro dessa superfície. Ora, qual é a carga livre? Bom, eu tenho carga livre dentro da minha superfície gaussiana? Tenho, né? Porque aqui o fio está com a carga livre lambda, né? Densidade de carga lambda. Então, dentro dele, qual é a carga total? Ora, se a densidade é lambda e o tamanho aqui, esse tamanho é L, é claro que a carga vai ser lambda vezes L, né? O lambda é Coulomb por metro, o comprimento é metro e eu tenho um produto como sendo Coulomb. Então, o quanto de carga eu tenho dentro da minha superfície gaussiana? A densidade vezes o tamanho do domínio. Beleza. E o lado esquerdo ele é fácil porque a gente já trabalhou, né, na lei de Gauss no início do curso. E esses vetores n, eles apontam para fora da superfície. Então, desse lado ele aponta para cá, desse lado ele aponta para cá, e nessa superfície lateral ele aponta, vou tentar desenhar aqui, ó, perpendicular à superfície, né? A gente já cansou de fazer isso também. Então é fácil ver que pela simetria do problema, o campo elétrico ele é radial, né? Ou seja, nessa direção, nessa direção. Então a integral dessa tampa aqui e dessa tampa não vai contribuir, sobrando então a integral dessa tampa aqui, onde o vetor n vai estar na mesma direção de D. Então você já pode escrever direto, né? Se você pegar aqui módulo desse, o ângulo entre eles. Ora, o ângulo entre eles é zero, porque ele vai estar na direção desse n. Então sobra só o módulo de D. Pela simetria ele é constante na superfície, você pode tirar da integral. Sobra então a integral nessa superfície lateral. Mas a superfície lateral, qual é a área dela? É esse comprimento aqui do perímetro, 2π vezes o raio é S, 2πs, vezes o tamanho, né? L. Essa é a área da superfície lateral, 2πsL. Então esse é o lado esquerdo da lei de Gauss e o lado direito é lambda L. Consequentemente, o L aqui cai fora, então a resposta que eu vou obter não depende desse comprimento, depende somente dessa distância ao eixo, que é o S. Então eu posso esquecer agora a minha superfície gaussiana, né?
E eu fico com, a gente pode até escrever assim, o módulo de D vai ser lambda sobre 2πs. Veja que esse é o módulo do vetor de deslocamento, né? Do campo de deslocamento elétrico, não é o campo elétrico. Ou pela simetria, a gente sabe que o D vai estar na direção de N, que é o ângulo, é o vetor unitário S, né? Em coordenadas cilíndricas. Então a gente pode escrever ele de forma vetorial. D vai ser lambda S chapéu 2πs. Então, assim é que a gente obtém, ó, diretamente o vetor deslocamento elétrico. Ele é igual a, na sua forma mais geral, ε0 vezes o campo elétrico mais a polarização. Então, vamos supor que você está numa posição aqui, né, fora do dielétrico. Fora do dielétrico, o P é zero. Então, nós temos fora do dielétrico que eu posso descrever matematicamente como sendo S maior do que A, porque o A é esse raio do dielétrico, né? Então, fora do dielétrico, S maior que A, eu tenho que D é simplesmente ε0 vezes E, porque fora do dielétrico eu não tenho dielétrico, então a polarização é zero. Consequentemente, o campo elétrico vale lambda sobre 2π ε0 S chapéu. E dentro do dielétrico? Ora, dentro do dielétrico, eu estou nessa região, o S menor do que A. E eu tenho simplesmente que D é igual a ε0 é mais a polarização. Consequentemente, o campo elétrico vai ser D sobre ε0 menos P sobre ε0. O D eu conheço, é lambda S chapéu 2π ε0S. Mas ó, a polarização eu não sei qual que é a polarização. Eu sei que vai existir uma polarização, mas eu não tenho como determinar por aqui uma expressão para a polarização. Isso aqui eu não sei. Assim, não sei partindo desse problema, tá? Mas você pode assumir, suponha que você saiba a polarização, então você sabe esse termo, mas em geral a gente não sabe, ó. Então eu não tenho como escrever uma expressão para o campo elétrico em termos somente das propriedades geométricas, da densidade de carga e tal. Mas se você souber a polarização, é só você substituir. Então, nesse problema, vocês estão vendo que às vezes é útil a gente ter um modelo para polarização. A gente fez isso na aula passada, né? Na aula passada, a nossa ideia principal, né, era, dada a polarização, dada a densidade de polos elétricos, qual era o campo gerado, né? E a gente viu com vários modelos. A gente considerou uma esfera que tem uma polarização constante e calculou o campo, etc. Mas o que eu quero fazer é relacionar de alguma forma essa polarização com o campo elétrico criado aqui no dielétrico, né? Porque eu sei que existe uma relação, porque eu sei que se essa linha de cargas, por exemplo, não tivesse carregada, se o lambda for zero, né? Ou seja, ele não ia ser criado um campo elétrico por essa linha de carga, consequentemente não iria ser criada uma polarização no dielétrico. Então eu sei que essa polarização de alguma forma depende do campo elétrico. E se eu conseguir criar essa relação ou deduzir, eu posso escrever uma expressão para polarização onde vai aparecer o campo elétrico e aí eu consigo resolver essa equação e consigo determinar então o campo elétrico de maneira única, né? Então é isso que eu quero discutir agora. São modelos que relacionam a polarização do dielétrico com o campo que está atuando no dielétrico. Até agora a gente não fez nada disso. Então aqui é que vai entrar uma classe muito útil chamada de dielétricos
lineares. Dielétricos lineares. Então imagine que você está com um dielétrico sob a ação de um campo externo, como foi esse exemplo aqui. Né? A gente tem um dielétrico, que é esse cilindro dielétrico, e o campo externo seria o campo criado por essa densidade linear de carga. Então esse aqui é só um exemplo, mas lógico, existem casos mais gerais. Né? Então imagine um dielétrico e você coloca esse dielétrico num campo externo. Então a gente já viu o que acontece, né? Vai ser criada aquela polarização, a polarização por sua vez vai criar um campo e esse campo vai mexer de novo na polarização, que vai criar um outro campo e esse processo vai se repetindo, tá? Então, se ocorrer se de repente você coloca esse dielétrico no material e aí se você observar que a polarização numa certa posição R dentro do dielétrico, ela é proporcional ao campo elétrico total naquela, né? O campo elétrico total, digo, é o campo externo mais o campo criado pela polarização, o campo total. Se você observar que a polarização numa posição R dentro do dielétrico é proporcional ao campo total, e a gente vai escrever essa constante de proporcionalidade como ε0 e aqui uma nova letra, que é uma letra uma grega, né? Que si, exato, com o índice E para dizer que é elétrico, vezes o campo elétrico naquela mesma posição. Se você observar que isso aqui é verdade, né? Então você tem o teu dielétrico, aí você coloca no campo externo, vai criar campo, não sei o que, aí você olha no final, nessa posição dentro do dielétrico, qual é a polarização aqui? Aí você vê que é um número vezes o campo elétrico total naquela posição. Então você sabe que esse material é um dielétrico linear. Só isso. A gente tem que tomar só um cuidado que esse campo elétrico que eu estou falando, ele é o campo total. Ele não é o campo externo, tá? Ele é o campo total naquela posição, porque você pode confundir. Você pode achar, por exemplo, que nesse sistema, que a polarização aqui vai ser proporcional ao campo criado pela densidade de carga. Mas não está tecnicamente correto. Por quê? Porque a densidade de carga vai criar um campo, esse campo vai induzir polarização, a polarização, por sua vez, vai criar outro campo que vai induzir, blá, blá. Então, esse campo aqui que aparece é o campo total daquela posição. Total. Pode ser, inclusive, um campo que, imagine que nesse sistema, se eu tivesse uma carga pontual aqui. Olha, uma carga pontual mais Q. Essa carga pontual vai criar um campo elétrico e vai influenciar também os dipolos aqui desse dielétrico. Então, se você quer saber a polarização aqui, né, e se ela satisfaz essa relação, esse campo é o campo total, criado aqui por essa linha e por essa carga ou qualquer outro tipo de carga que tiver no sistema. Tá? O que importa é perceber que isso aqui é um campo total. Esse parâmetro, que é um número, né, ele é chamado de aqui vai entrar um monte de nomenclatura, tá? Susceptibilidade elétrica, tá? Susceptibilidade elétrica é mais um parâmetro que vai depender das propriedades do teu material, né? Se esse cilindro aqui do exemplo, se esse cilindro for vidro, ele vai ter uma suscetibilidade, assumindo que ele é linear, tá? Se for um outro, um plástico, qualquer um vapor que você coloca, uma água, um líquido, qualquer coisa vai ter valores diferentes de suscetibilidade, né? E essa suscetibilidade vai depender da temperatura, vai depender da pressão. Por quê? Bom, fácil imaginar, né? Se você aumenta a temperatura do seu sistema, você faz com que as moléculas elas vibrem, né, mais vigorosamente.
Isso vai mexer então na configuração molecular, que porventura vai mexer nos dipolos formados no sistema. Então é de se esperar que todos esses parâmetros de materiais, o que a gente já viu, né, eles dependem da temperatura, da pressão, e vocês vão ver isso mais explicitamente no curso de mecânica e estatística. Vocês vão estudar alguns modelos para suscetibilidade, inclusive para o momento de dipolo, como eu já comentei também, tá? Então perceba que a suscetibilidade elétrica não tem dimensão, ela é adimensional. É por isso que a gente colocou aqui esse epsilon, que o epsilon ele tem dimensão, né? Faraday por metro. Então, quando você coloca ele aqui, o P, o epsilon vezes o E já tem unidade da polarização. Então, esse QC aqui ele não tem dimensão. Então é isso, é essa relação. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver uma porrada de problema, como eu vou mostrar agora. Aí vem a pergunta, isso sempre é válido, né? Qualquer material que você colocar na região, qualquer material de elétrico que você colocar na região que tem campo e olhar a polarização dentro desse material, vou ver que ela vai ser sempre proporcional ao campo elétrico? Não, não é verdade. Inclusive tem certos materiais em que você vai colocar ele na região do campo e você vai olhar na posição dentro do dielétrico e a polarização ali não vai estar nem na direção do campo elétrico. O campo elétrico vai estar na direção X e o vetor P aqui vai estar na direção Y. Pode acontecer, né? Quando isso acontece, a gente chama esses materiais de anisotrópicos. Então essa relação que eu escrevi para vocês, ó, isso aqui é um número, isso aqui é um número também, e isso aqui é um vetor. Então P vai ser sempre proporcional a E. Mas tem como generalizar isso, né? Para casos mais gerais, vocês já devem estar ligados como faz isso, que é introduzindo tensores, né? A gente já fez isso lá na aula passada. Então a suscetibilidade elétrica, em geral, ela é um tensor, tem 9 componentes, todo aquele papo novamente. E nem é só isso, assim, existem materiais em que você vai colocar, né, vai colocar o dielétrico num campo e você vai ver que a polarização é proporcional ao cubo do campo elétrico. Então vai ter lá o primeiro termo, que é o termo esse aqui, que é o termo linear. Vai ter o segundo termo, que vai ser proporcional ao cubo. Vai ter também um quadrático, mas em geral o quadrático é zero para materiais isotrópicos, etc, né? Então isso aqui, na verdade, é como se fosse um primeiro termo de uma série de Taylor no campo elétrico. É o termo mais forte, de certa forma. Se você um dia se interessar pela linha de pesquisa de ótica não linear, que é uma área que o pessoal aqui trabalha, né, nos laboratórios, se você pegar um livro de ótica não linear, você vai ver que a primeira discussão que eles vão fazer parte de uma equação desse tipo. Eles vão escrever a polarização no material e vocês vão ver que lá ele vai somar aqui, ó, com outros termos. Um que é esse aqui é o linear do campo, o próximo vai ser quadrático, depois cúbico, e aí vai dar origem a vários outros efeitos. Principalmente, na verdade, só é útil mesmo, acho, quando o campo varia no tempo, né? Isso aqui a gente está na eletrostática, não tem ondas eletromagnéticas, tem nada ainda. Tá? Mas a ideia é a mesma. No material não linear, a polarização vai ser uma função não linear do campo elétrico. E aí isso muda tudo, tudo. Ok. Então vamos assumir que a gente vai tratar daqui para frente só com materiais lineares, né? Que daqui para frente a polarização criada numa posição R do dielétrico vai ser sempre proporcional ao campo total que está ali atuando naquela polarização. Bom, o que é que isso me diz então daquela relação do vetor deslocamento que a gente acabou de derivar? Bom, a gente viu que D é epsilon zero, campo elétrico mais polarização. Para o caso de materiais lineares, ó, então eu posso, quando eu faço essa igualdade, o que eu vou escrever aqui já é um caso particular, eu tenho ε0E mais ε0 suscetibilidade elétrica, campo elétrico, e eu posso escrever isso aqui como sendo ε0 1 mais que se elétrico vezes o campo elétrico. Então eu acabo de ver ó, que no caso de dielétricos lineares, o vetor deslocamento elétrico é também linear com o campo elétrico total.
né? Isso não vai ser o caso de materiais não lineares, etc. E a gente vai reescrever essa relação assim, ó, simplesmente com o epsilon. E esse epsilon, sem o índice zero, que ele é dado por epsilon 0, 1 mais que se é, ele é chamado, e aí vem mais um nome, né, esse epsilon aqui, de permissividade 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 do material, né? Do material. Então veja que esse epsilon ele tem a unidade de epsilon zero, tá? Se você está numa região que não tem dielétrico, obviamente a suscetibilidade elétrica é zero e o epsilon dá epsilon zero, está me dizendo, ó, você está no vácuo, né? Por isso que a gente chamou esse epsilon zero lá no início do curso de permissividade do vácuo, porque ele fica igual ao epsilon quando o que se é zero. E aí define-se também um outro parâmetro normalizado. Isso aqui é mais a galera experimental, tá? Que fica definindo essas coisas. Que é um epsilon com um índice R. E esse epsilon com o índice R é a permissividade do material dividido pela permissividade do vácuo, que é simplesmente, né, 1 mais que se é. E aí chamam isso aqui de um nome completamente diferente, que é permissividade relativa ou constante dielétrica. Então aí uma porrada de nomes que vocês vão ter que se acostumar agora. Primeiro é o que? Dielétrico linear, depois vem suscetibilidade elétrica, permissividade do material, permissividade relativa ou constante dielétrica. Tá? Eu não me garanto que eu vou falar todos eles assim certinho, tá? Porque em artigos, quando você está pesquisando, é só permissividade, 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 mesmo que seja o epsilon, né? Então vai ser um pouco complicado. Mas veja que permissividade relativa porque ela é definida por uma razão, né? Da permissividade do material por epsilon zero. Então a permissividade relativa não tem dimensão, porque o que se aqui não tem dimensão, tá? Do ponto de vista prático, é útil você definir essas coisas que não têm dimensão, porque como você pode medir esses epsilon, você vai no laboratório e faz uma medida, esse número ele não vai depender da dimensão. Então o cara que vai medir isso no laboratório lá na Europa, ele vai ter que vir com um número aqui que vai ter que ser igual ao número que eu obtive aqui. Se tivesse dimensão, o cara na Europa ia medir lá em metro, o outro ali ia medir quilômetros, o outro ali ia medir centímetros. Então, coisas que não têm dimensão são legais de se trabalhar, tá? Tanto do ponto de vista teórico como experimental, porque aí não tem essas ambiguidades de escala. Tá? Então, acho que o Griffiths ele usa muito esse epsilon relativo, que seria a constante dielétrica, tá? Então, fiquem ligados na nomenclatura, assim. Eu posso falar permissividade, permissividade, mas aí pode ser uma permissividade relativa. Então, tá um pouco de cuidado aí. Infelizmente, tem esse monte de nome nessa parte da teoria. Então, só para vocês verem aqui um exemplo, ó, de alguns valores dessas permissividades, o ar seco, ele tem uma permissividade relativa, uma constante dielétrica, que é 1,000536. Então, é um valor que está bem próximo do vácuo, né, que é 1 no ar. Que mais? O diamante, ele tem uma permissividade relativa, uma constante dielétrica que varia entre 5,7 a 5,9. A água tem uma permissividade relativa, uma constante dielétrica de 80,1. O gelo a menos 30.
graus Celsius tem uma constante de dielétrica de 104. Tudo isso aqui, com exceção do gelo, obviamente, que está aqui, foi medido na pressão atmosférica do ATM a 20 graus Celsius, com exceção do gelo, que está a menos 30. Então perceba que a água e o gelo, por exemplo, eles são formados pelos mesmos constituintes, né? H2O, a molécula de H2O. No entanto, eles têm constantes dielétricas diferentes. Então, isso está me dizendo que a constante dielétrica é uma função que depende exatamente de como o material está ali, de como está a distribuição das moléculas, se elas estão numa cadeia cristalina, né, numa rede cristalina, se ela está líquida, se as moléculas têm uma certa ligação ou não. É por isso que deu aqui a diferença, né, da água de 80 para gelo 104. Isso quer dizer, se você pegar uma amostra, pegar todas essas 4 amostras aqui, pega um pote aqui com ar seco, um diamante, água e gelo. Aí você coloca cada uma delas no mesmo campo elétrico externo. Ou seja, imagina um capacitor com um campo elétrico aqui, né, criando um campo elétrico uniforme, bonitinho. Aí você coloca cada uma dessas nesse capacitor, né? Essa relação está me dizendo que o gelo ele vai criar, né, numa certa posição dentro do gelo, vai ter uma polarização maior, porque o epsilon dele é maior, ou o que se dele é maior. Tá? Então o gelo ele vai criar mais densidades de momento de dipolo, se você quiser pensar. Perfeito? Então essas aqui são quantidades que você mede no laboratório. Então é muito útil trabalhar. Aí vocês vão ver na teoria estatística, na mecânica quântica, como é que a gente pode relacionar, por exemplo, o epsilon relativo, ou até mesmo a polarização direta, junto com a função de onda do elétron. É lógico que tem que relacionar, né? Se é algo microscópico, tem que sair das propriedades fundamentais da mecânica quântica. E aí esse é o tema da física de estado sólido, física da mecânica estatística, tudo isso vocês devem ver, né, no curso. Então agora que a gente tem um modelo para dielétricos, que seria esse modelo linear, e a grande classe aí do dia a dia se aplica, tá, nesse modelo, a gente pode resolver alguns problemas. Se você quiser, você pode voltar para esse problema aqui do exemplo, assumir que esse cilindro dielétrico ele é linear e, consequentemente, calcular o campo elétrico dentro do cilindro. É trivial, só substituir essa relação aqui. E você vai perceber duas coisas. Primeiro, que o campo elétrico desse dielétrico, dentro desse cilindro dielétrico, não vai ser zero, né? Que não seria o caso se ele fosse um condutor, por exemplo. E outra coisa que você vai observar é que o campo elétrico ele vai ser menor do que o campo que estaria ali se não tivesse o dielétrico. Então, se você não tivesse o dielétrico, se tivesse só o fio, ia ter um valor de campo. Quando você colocou o dielétrico, naquela posição dentro do dielétrico, o campo ele diminuiu. Tá? Então, vamos discutir um pouquinho essas coisas, fazendo um outro exemplo, um exemplo bem interessante. É um exemplo do livro também. O legal do Griffiths é que ele coloca muitos exemplos, não dá para vocês lerem, estudarem com cuidado. E cada exemplo é importante, tá? Tem vários exemplos aí que não são triviais, tem que tomar um pouco de cuidado. Então esse exemplo é o seguinte, ó. Vamos supor que você tenha uma esfera condutora. Então essa aqui é uma esfera condutora de raio A e que ela carrega uma carga Q. Uma esfera condutora com a carga Q. Não tem dielétrico aqui. Então, obviamente, a carga total é Q. Onde é que ela está distribuída? Na superfície. A gente já viu, né? Condutor perfeito, todas as cargas estão na superfície. Tudo bem. Então, tem uma esfera condutora de raio A com a carga Q. E aí, vamos supor que em volta dela, ao redor dela, existe aqui um dielétrico. Então, se não existisse esse dielétrico, você ia ter só a esfera com a carga Q, criando aquele campo elétrico, né, radial para fora. Aí você pega, pá, em volta, assim, engloba essa esfera condutora num dielétrico. E vamos assumir que esse dielétrico tem um raio B e que ele é linear.
Ou seja, a gente sabe que se olhar a polarização, né, em qualquer posição dele, vai ser proporcional ao campo elétrico total na certa posição. E vamos supor que ele tenha uma permissividade epsilon. Veja que ele fala permissividade epsilon. Então é esse epsilon aqui. Não é constante dielétrica. Então é um epsilon, né? Esse epsilon aqui. Ó, né? A relação entre D e E é epsilon vezes o campo elétrico. Perfeito. O problema pede o potencial elétrico no centro do condutor aqui, ó. Vamos supor que a origem do sistema de coordenadas está aqui no centro, né? Como é óbvio que a gente vai colocar aqui no centro. Então o problema pede qual é o potencial no centro. Tá? Se não tivesse o dielétrico, seria fácil resolver esse problema. Você ia ter só um condutor perfeito com a carga e a gente já viu técnicas aí para calcular o potencial. Mas quando você coloca o condutor, o dielétrico, o que é que vai acontecer? O dielétrico ele vai sentir a ação do campo criado pelo condutor, vai ficar polarizado, essa polarização vai mudar o campo elétrico, né? Que por sua vez vai mudar a polarização, blá, 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 todo aquele processo. Então o campo aqui ele vai ser diferente do que o campo que se tivesse só o condutor. Então como é que a gente vai calcular isso? Bom, o potencial no centro da esfera ele vai vir, claro, de uma integração do campo elétrico. Né? Lembra como quando a gente definiu o potencial? A gente definiu o potencial entre dois pontos como integral do campo elétrico, de caminho. Então a gente vai pegar, logicamente, um ponto no infinito, onde o potencial vai ser zero. Então o ponto aqui na origem vai ser dado por menos a posição inicial, que é lá no infinito, onde o potencial é zero, e até aqui a origem, O, do sistema de coordenadas. Do que? Do campo elétrico, cada posição aqui, escalar aquele vetor de deslocamento. Então você pode imaginar que a gente vem aqui do infinito e faz esse caminho até a origem. Então essa integração ela vai pegar três partes. Ela vai pegar uma integração do campo elétrico fora do sistema, fora do dielétrico e fora do material, que vai ser essa região, né? Toda essa região aqui, que eu posso até colocar, ó, região 1 vai ser R seria uma coordenada radial, maior do que B é o raio do dielétrico aqui, então R maior do que B é toda essa parte fora, então essa integração vai pegar essa parte, depois vai pegar uma parte que está no dielétrico, que é a região maior do que A, menor do que B, e vai pegar a terceira região de integração que é dentro aqui do condutor, que é a região R menor do que A. Só que nessa região a gente já sabe qual o valor do campo. Zero. Por quê? Porque isso aqui é um condutor. E dentro de um condutor, na eletrostática, o campo é zero. Né? Então a gente já tem algumas informações. Eu preciso saber o quê? O valor do campo elétrico nessa região do dielétrico para poder fazer essa integração e o campo elétrico fora aqui do sistema para fazer essa integração. Como é que eu vou fazer isso? Ora, a simetria do problema já é bem óbvia, né? É a lei de Gauss. Aqui, a lei de Gauss. Eu sei que se eu integrar a componente normal do vetor de deslocamento elétrico numa certa superfície, eu vou obter a carga livre enclosed, né, dentro dessa superfície. Então, imagine uma superfície gaussiana, vou pegar aqui de azul, e vamos colocar ela aqui, uma esfera aqui. Ó. Então, uma esfera de raio R. Nessa superfície gaussiana, eu sei que a carga livre dentro dela vale quanto? Ora, a única carga livre que tem é a carga Q que foi adicionada ao condutor. Então é Q, porque está dentro da minha superfície gaussiana. E pela simetria do problema, eu sei que o D também vai estar radial,
O vetor N chapéu vai ser aqui, que é o R chapéu também. Então aqui eu já posso fazer direto. Ó. Vai dar módulo de D 4πr ao quadrado. Consequentemente, a gente tem que o módulo de D é igual a Q sobre 4π 4πr ao quadrado. Então, esse é o valor do módulo de D nas posições dessa superfície, né, que está a distância R, que é esse R aqui. Mas você iria obter o mesmo resultado se você pegasse, por exemplo, essa superfície aqui. Ó. Imagina essa superfície agora. Aí você olhar qual é a carga total dentro dessa superfície, carga total livre. Continua sendo o quê? Então, eu continuo tendo que isso aqui é verdadeiro. Mais uma vez, o campo ele é radial também nessa superfície e você obtém uma expressão igual desse tipo, igual esse aqui. Então, essa expressão ela é válida para qualquer posição R maior do que A. Se eu colocar uma dentro do A, a carga dentro é zero. Então, D é zero. Conseguem ver, né? Porque as cargas da superfície do condutor estão na superfície do condutor. Se você pegar uma esfera aqui dentro, a carga é zero. Então, essa expressão é válida para qualquer posição maior do que A. Ou seja, pode estar dentro do dielétrico e fora. Como a gente sabe que D é radial, eu posso transformar essa equação numa equação vetorial e escrever simplesmente R chapéu 4πr ao quadrado. R maior do que A. Então, continuo tendo isso aqui. Perfeito. Então, vamos aplicar essa relação, que é válida para qualquer posição R igual a, nas regiões que eu quero aqui fazer a minha integração. Então, vamos supor que eu estou R maior do que B. Ora, R maior do que B, eu estou em posições fora do dielétrico. Fora do dielétrico, eu sei que a polarização é zero. Consequentemente, eu sei que a relação entre D e o campo elétrico é simplesmente ε0 vezes o E. Né? Porque tem um mais P é zero. Consequentemente, o campo elétrico é D dividido por ε0. O D está aqui, então basta dividir D por ε0. 4π ε0 R ao quadrado R chapéu. Então, olha só, o campo elétrico fora do sistema, fora aqui do condutor e fora do dielétrico, ele é o mesmo campo elétrico criado por uma carga pontual na origem. É a mesma expressão. Ok, então eu já sei o campo elétrico nessa região aqui. Né? E eu vou usar ele na integração quando vir por aqui. Qual é agora o campo elétrico no dielétrico? Ora, no dielétrico, ou seja, na região maior do que A e menor do que B, eu sei que o meu dielétrico, né, pela premissa do problema, ele é linear. Então eu sei que a relação entre D e o campo elétrico é epsilon vezes o campo elétrico. O epsilon foi o que o problema deu aqui, ó, né, a permissividade do material. Consequentemente, o campo elétrico é D dividido por epsilon, não epsilon zero, é epsilon. Então é Q dividido por 4π epsilon R ao quadrado, R chapéu. Então olha só que interessante, né? O epsilon ele é sempre maior do que o epsilon zero, né? Se você olhar aqui as relações. Ó. Porque isso aqui é sempre maior do que 1 no material. Então o epsilon é sempre maior do que o epsilon zero. Então essa equação está me dizendo que o campo elétrico no vácuo, né, que é fora do elétrico, ele é maior do que o campo elétrico dentro do dielétrico, porque esse epsilon aqui ele é maior do que o epsilon zero. Então esse valor aqui é menor do que esse daqui. Então o campo elétrico dentro do dielétrico ele diminuiu. Justamente por quê? Porque houve a criação da polarização dos dipolos, que você pode imaginar naquelas cargas ligadas, que criaram um campo que se opôs ao campo externo, e aí diminuiu ele. Mas ele se opôs, né? Quando você soma para formar o campo resultante, não dá zero, que seria o caso do condutor perfeito. Então o dielétrico ele é um material que ele tenta cancelar o campo,
mas ele não consegue cancelar completamente, ele só diminui o valor do campo um pouquinho. Né? No condutor perfeito a gente viu que o campo era realmente zero, o campo total, né? Mas no dielétrico isso não acontece. Então agora é fácil, né? Eu consigo fazer a integração. O potencial na origem vai ser menos. Aí eu venho do infinito até a posição B, ou seja, eu venho do infinito até esse raio B aqui, né? B é isso aqui, ó. E nesse trajeto do infinito até o raio B, o campo elétrico ele é esse daqui. Então, nessa trajetória eu vou ter Q 4π ε0 r ao quadrado e é dr, né? Que é o dl escalar r chapéu dá o dr. A segunda integral vai ter que ser de B até A, porque aí eu estou dentro do dielétrico, e dentro do dielétrico o campo é esse, então eu fico com Q 4π epsilon r ao quadrado dr. Muito cuidado, tá? Porque a gente vai estar tão acostumado a ficar escrevendo epsilon zero que aí, às vezes se passa e você bota um epsilon zero aqui sem querer. Mas aqui é o epsilon do material. E a terceira contribuição é o quê? Do A até a origem. Só que do A até a origem eu estou dentro do condutor. E dentro do condutor a gente sabe que o campo é zero. E aí dr. Então vocês estão vendo, ó, a integral aqui que é de infinito até zero, ela foi quebrada ó, de infinito a b, de b a a e de a até zero. Né? Aí é simples, né, fazer essa integral, ó, só integrar em dr. Então vou colocar aqui o resultado final. O potencial na origem ele fica Q sobre 4π e aqui fica 1 sobre epsilon zero b mais 1 sobre epsilon A menos 1 sobre epsilon B. E essa é a resposta do problema. Perceba que se eu não tivesse o dielétrico, ou seja, como é que eu coloco matematicamente, como é que eu expresso matematicamente a frase se eu não tivesse o dielétrico? Ora, se eu não tivesse o dielétrico, epsilon seria epsilon zero. Não é isso? E se epsilon for igual a epsilon zero, essa expressão está me dizendo que se esse epsilon for epsilon zero, esse termo fica igual a esse sinal contrário. Então, o B some da equação, que é justamente o que a gente está esperando, porque o B é exatamente meio que o raio aqui do dielétrico. Né? E se eu não tenho mais dielétrico, o B não pode mais aparecer na minha expressão. E de fato, essa expressão fica Q sobre 4π epsilon zero vezes o raio do condutor, que é um valor que a gente já espera, né? Que o potencial é constante dentro do condutor, né? O mesmo potencial na superfície, que é Q 4π epsilon zero, o raio do condutor. Então, só colocando o dielétrico envolvendo ali o meu condutor, eu consigo mudar o potencial, né? Consigo fazer várias coisas. Isso vai ser muito útil, por exemplo, um capacitor. A gente vai discutir depois, quando for discutir energia, né? O que acontece com a capacitância quando a gente coloca um dielétrico no capacitor. Perfeito. Então esse é um problema que a gente resolveu direto, né? E na verdade a gente pode ainda brincar muito mais com ele. Porque se eu quiser uma expressão para polarização desse dielétrico, eu sei que existe uma polarização e eu quero saber uma expressão para ela. Ora, como o dielétrico é linear, eu sei que a polarização numa certa posição no dielétrico vai ser ε0 vezes a suscetibilidade vezes o campo elétrico total naquela posição do dielétrico. Né? Foi a nossa definição aqui de um dielétrico linear. Ora, mas qual é o campo elétrico no dielétrico? Está aqui, ó, a gente calculou. Ó. Nessa região entre A e B, que é no dielétrico, o campo elétrico é isso. Então, se você substituir, você fica com ε0, suscetibilidade elétrica, vezes a carga, dividido por 4π epsilon
epsilon, olha só como eu já estou errando aqui, 4π epsilon r ao quadrado r chapéu. É só substituir o campo no dielétrico na expressão da polarização. Então aqui a gente consegue obter, ó, a polarização do dielétrico. Então é fácil ver que a densidade de cargas volumétricas que ficaram ligadas ali, bounded, que é dado pelo divergente da polarização, né? A primeira equação aqui da aula, né? A primeira equação, se você tomar o divergente dessa expressão, dá zero. Porque o divergente em coordenadas esféricas tem um r ao quadrado antes da derivação. E aí cancela esse r ao quadrado, isso fica constante, quando você vai derivar dá zero. Então, nesse sistema não foi criado uma densidade volumétrica de cargas. Tá? No entanto, existe uma densidade superficial de cargas, né? Que a gente viu que é sigma B, N chapéu e a polarização para cada superfície. Nesse sistema eu tenho duas superfícies. Vou colocar aqui o dielétrico. O dielétrico é o que? Essa casca aqui, né? Só essa parte aqui do dielétrico, né? Essa linha vermelha. Então eu tenho aqui o meu volume. E aí lembra que esse vetor N é um vetor que aponta para fora. Então nessa superfície externa o vetor N aponta para fora. E nessa superfície interna o vetor N aponta para dentro. O vetor N sempre aponta para fora do dielétrico. Então, por exemplo, na superfície externa, a densidade de carga ligada ela é N chapéu P, só que o N aqui fora, ó, ele é exatamente o R chapéu, porque ele aponta para fora. Então, isso aqui é R chapéu P. E se você substituir o P dessa expressão, você fica com ε0, que se é carga, dividido por 4π. Aqui é epsilon. Como é que eu escrevi errado de novo? Aqui é epsilon. Epsilon. E aqui o raio ao quadrado. Você está no raio aqui externo, que é o B. Né? Que é o raio B aqui. E na superfície interna, que é nessa superfície aqui, que está mais próxima do condutor, o sigma B ele vale também N chapéu P. Só que o N chapéu ele agora aponta para dentro, ó, no sentido contrário do N aqui da superfície externa. Então ele é menos R chapéu, escalar P. Então é óbvio que a gente vai obter a mesma expressão, se é Q, só que aqui no lugar do B vai ser o raio da superfície interna, que é A. Então é εA. Ou e o menos aqui, né, desse menos. Então, se o Q aqui do condutor, né, se a carga do condutor for positiva, isso aqui é positivo e isso aqui é negativo, que é o que a gente espera, né? Se a carga aqui do condutor for positiva, então a carga positiva do condutor vai atrair no dielétrico carga negativa para cá e vai restar uma carga positiva aqui, né, na superfície externa. Cargas Bounded, né? Essas cargas elas somem se a carga do condutor for zero, se o Q for zero, exatamente o que essa expressão está me dizendo. Ó. E ela está me dizendo que o sigma na superfície externa é positivo e na superfície interna é negativo. Então existe um monte de informação que você pode puxar, tá vendo? Só assumindo que o teu dielétrico ele é linear. Porque aí você consegue realmente conectar a polarização com o campo elétrico. Da mesma forma aqui, se você quiser resolver esse problema, basta você colocar a relação aqui. Ok. Então a gente está evoluindo, né? Já está tratando materiais dielétricos. E vamos discutir agora uma outra classe de problemas, que também é interessante, e que a gente não vai precisar introduzir, na verdade, nada novo. Lembra de todas aquelas ferramentas que a gente desenvolveu para a equação de Laplace, né? Aquela solução em coordenadas esféricas com simetria azimutal. Então, em alguns problemas que envolvem dielétricos, vai dar para a gente utilizar aquilo também.
Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma seção, né, que chama problemas, sempre que esse nome grande, problemas de valor. Lembra que quando a gente resolveu a equação de Laplace, na verdade aquilo era um problema de valor de contorno, né? A gente já tinha a solução na região de interesse e tinha que casar com os valores no contorno. Então é problemas de valor de contorno. Só que agora com dielétricos. Então, como é que a gente vai conseguir aproveitar todo aquele papo da equação de Laplace quando você tem dielétrico no sistema? Bom, primeiramente a gente vai precisar saber como que o vetor deslocamento elétrico, que é o D, ele se comporta quando você ultrapassa uma interface separando dois tipos de materiais. A gente viu no início do curso, né, que a componente normal do campo elétrico, por exemplo, ela não era contínua se existisse uma densidade de carga na superfície, mas que a componente paralela à superfície do campo elétrico, né, a componente tangencial do campo elétrico era sempre contínua, mesmo se existisse uma densidade de carga. Então a gente vai precisar de algum tipo de informação com relação a isso quando o sistema tem dielétrico. Tá? Então como é que a gente é, sabe ou pega uma equação ou deduz algum tipo de condição de contorno quando você tem um sistema desse tipo? Vamos supor que você tem aqui uma superfície e essa superfície eu tenho aqui acima da superfície, né? Arbitrariamente eu chamo isso aqui de acima, arbitrariamente eu chamo isso aqui de abaixo. A gente já fez isso também em outras aulas, né? Então isso aqui é uma superfície. Essa superfície pode separar dois materiais lineares, por exemplo, um vidro e outra coisa embaixo, uma água. Então aqui tem um epsilon 1, aqui tem um epsilon 2, tá? E vamos supor que a gente define um vetor unitário n, chapéu, perpendicular à superfície, formando 90 graus aqui. E esse vetor n, ele aponta de abaixo para acima, tá? Então isso aqui está fixo. Então eu vou ter no meu certo sistema um vetor d, que é uma função da posição, em posições aqui, que vai ser um d que está acima. E vou ter aqui um d abaixo. E a minha ideia é saber se você decompor esse vetor D numa componente tangente a essa superfície e numa componente perpendicular a essa superfície, o que acontece com essas componentes à medida que você ultrapassa essa superfície, né? Mesma coisa que a gente fez para o campo elétrico. Bom, para fazer isso, eu não vou entrar em detalhes, já vou dar mais os resultados. Se você quiser ver como obter, olha lá o livro-texto, mas ele sai da equação da lei de Gauss para o vetor D, que é essa daqui, né? Já escreveu novamente. Então, se você aplicar essa lei de Gauss num cilindro que metade do cilindro corta, pega a parte acima, metade abaixo, e você coloca esse cilindro com a altura indo para zero, você consegue mostrar o seguinte, que se você pegar o produto interno desse vetor n aqui, ó, com o vetor d acima, ou seja, se você pegar a componente do vetor d perpendicular à superfície, é isso que o produto interno está me dizendo, e subtrair do mesmo vetor n aqui, produto interno com o campo D abaixo, isso aqui, em geral, não vai ser zero. Se fosse zero, estaria me dizendo que as componentes perpendiculares seriam iguais, né? Mas, em geral, não vai ser zero se existir uma densidade de carga livre nessas posições. Então, o negócio é muito parecido, né, com o que aconteceu com o campo elétrico, só que aqui, lembra, isso que aparece vem desse termo, que é a densidade de carga livre. Tá? Se isso aqui for dielétrico, por exemplo, e não existir densidade de carga livre, se existir, por exemplo, a densidade de carga bounded, que é o sigma B, então isso aqui é zero. Tá? Perfeito. Então essa é uma relação bem geral, se aplica
a qualquer sistema, não necessariamente um dielétrico linear, tá? Qualquer sistema onde tem um D vai se aplicar. No caso de dielétricos lineares, a gente sabe que D é epsilon, que é a permissividade do material, vezes o campo elétrico. Então, essa equação, ó, ela vai mudar para o epsilon acima, n escalar, o campo elétrico acima, menos o epsilon do material que está abaixo, né? Seria o epsilon abaixo aqui, o epsilon acima aqui, n produto interno, o epsilon abaixo, continua sendo densidade de carga livre. Então essa expressão aqui só é válida para materiais lineares, porque a gente utilizou a relação que definiu o material linear para a gente. E aí, lógico, se você lembrar que o campo elétrico ele é menos o gradiente, que nem sempre é válido, mas se for válido, né, que o campo elétrico é menos o gradiente, a gente vai ver agora, então você consegue escrever isso aqui em termos da derivada do potencial. Perfeito. E a componente paralela do D? Vocês lembram que a componente paralela do campo elétrico era sempre contínua, mas ela era sempre contínua porque o divergente de E era zero, né? No entanto, se você está no material, o divergente... Desculpa. Isso aqui é sempre verdade, tá? O rotacional do E vai ser sempre zero. Então a componente do campo elétrico vai ser sempre contínua. Isso aqui continua sendo verdade na eletrostática inteira. Não tem nada a ver com o dielétrico. Se o rotacional do D fosse zero, então também seria verdade que a componente tangencial do D seria contínua, porque é o mesmo argumento que a gente utilizar. No entanto, o rotacional de D não é zero. Por quê? Ora, o rotacional de D é rotacional. O que é o D? É ε0 é mais a polarização, né? Nossa definição do D. O rotacional do campo elétrico é zero. Então o que sobra aqui é o quê? O rotacional da polarização. Então a gente está vendo que o rotacional de D não é zero, nem sempre. Pode ser, mas nem sempre é. Ele é igual ao rotacional da polarização, e nem sempre o rotacional da polarização é zero. Se para um determinado sistema o rotacional da polarização, você tem a função polarização, se o rotacional for zero, então o rotacional de D é zero e a componente D é contínua, blá blá blá, mas nem sempre é. Então o que essa equação está me dizendo é que a componente, olha só como eu vou escrever, a componente paralela a essa superfície acima menos a componente paralela à superfície abaixo. Se isso fosse zero, eu estaria dizendo que a componente tangente à superfície seria contínua, como é o caso do campo elétrico. Mas como isso aqui é igual ao divergente de P, então isso aqui na verdade vai ser igual à componente paralela acima menos a componente paralela da polarização abaixo. Eu só estou falando isso aqui para a gente fechar essas equações das componentes de D, como elas se comportam quando a gente ultrapassa aqui uma superfície. Mas eu acho que a gente não vai usar isso aqui para nada, tá? Essa aqui que vai ser mais útil realmente. Então o que eu queria fazer é aplicar essas condições de contorno num problema específico. Tá? Então vamos seguir aqui e vamos considerar mais um exemplo. E esse exemplo é o seguinte. Vamos supor que você tem inicialmente numa região de espaço um campo elétrico que eu vou escrever assim, é zero, e ele vai ter uma componente é zero, que é um número positivo, z chapéu, ou seja, ele está nessa direção, porque aqui seja o eixo z. Né?
Então é como se você tivesse, sei lá, um capacitor de placas paralelas, né? E aí o campo entre eles está na direção Z. Aí você chega nesse sistema e coloca uma esfera dielétrica. E essa esfera dielétrica ela vai ter um raio R e vai ter uma permissividade epsilon. A gente fez um problema parecido, só que a gente colocou lá atrás uma esfera condutora perfeita, lembra? E a gente resolveu, encontrou o campo fora desse condutor esférico, porque dentro é um condutor perfeito, então foi zero o campo elétrico. Então agora a gente está mudando. Ó, isso aqui não vai ser um condutor, vai ser um dielétrico. Então o que é que vai acontecer? Bom, esse campo externo vai induzir uma polarização que vai criar um outro campo dentro e fora do dielétrico, que por sua vez vai induzir polarização, etc. No final das contas você vai ter uma esfera que está polarizada e que meio que distorceu as linhas de campo do campo externo. Então o meu objetivo é encontrar qual é o campo elétrico dentro da esfera. Vou botar assim, in, tá? In. Vai ser in e out, que é dentro e fora. Então, qual é o campo elétrico aqui dentro do dielétrico, ou seja, nessa região R menor do que o A, né? Seria todo esse volume. Bom, primeira coisa, perceba o seguinte. Vamos chamar o campo in dentro e eu vou chamar o campo E out, vai ser o campo fora da esfera, ou seja, para R maior do que o raio, né? Toda essa região aqui fora. Então, eu vou ter dois campos, campo elétrico dentro e campo elétrico fora. Perceba primeiro o seguinte, fora da esfera, nessa região maior do que o raio, então todas as quantidades de campo que eu colocar out embaixo vai ser o campo fora da esfera, né? E todas que eu colocar in vai ser o campo dentro. Fora da esfera, vocês conseguem ver que o divergente de D, olha só, out, vai ser o divergente. Ora, como eu estou fora da esfera, eu não tenho polarização. P é zero. Então, de acordo com a nossa definição aqui do D, né? Cadê o D? Ó, D é epsilon zero vezes o campo. Se eu estou fora da esfera, eu não tenho polarização. Então, D é epsilon zero vezes o campo elétrico. Então, vai ser divergente de epsilon zero vezes o campo out, né? Fora. E o epsilon zero é constante. E o divergente do D, ele é o quê? A carga livre, né? A expressão aqui do divergente do D. Aqui, ó. Eu disse a vocês, o divergente do vetor de deslocamento elétrico é sempre a densidade de carga livre. Mas se eu estou fora aqui do sistema, estou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, eu não tenho carga livre. Então isso aqui obviamente é zero. Consequentemente, o divergente do campo elétrico fora da esfera é zero. Então a gente tem essa informação. E dentro? Dentro eu estou em Rzinho menor do que o Rzão. Ora, dentro o divergente de D, que vai ser o in, né? Eu tenho divergente, como o material é linear e tem uma permissividade epsilon, o D é epsilon vezes o campo elétrico. Só que em cada posição aqui dentro, o epsilon é constante. O epsilon ele não está variando com a posição. Ele poderia variar com a posição, mas a gente está assumindo que ele é constante, né? Ou em outras palavras, a gente chama de homogêneo. Então vou até botar aqui, que é uma palavra importante. Quando vocês ouvirem falar de um material homogêneo, quer dizer que o epsilon não varia com a posição. Então ele sai da derivada. Olha, de novo botando epsilon zero. Então ele sai da derivada. E novamente eu não tenho densidade de carga livre aqui dentro da esfera. Não tenho densidade de carga livre, na verdade, em nenhum lugar do sistema. Então isso aqui também é zero. Faltou um in, né? In,
consequentemente, divergente do campo elétrico dentro da esfera também vai ser zero. Tá? Então, a gente, utilizando a definição do vetor D e o fato de que a esfera é um dielétrico linear homogêneo, nós estamos vendo que se a gente conseguir calcular o campo elétrico em pontos fora e dentro da esfera, o divergente dele vai ser sempre zero. Tá? Como é sempre válido o fato de que o rotacional do campo elétrico é zero, isso aqui é válido. Tanto faz para o campo elétrico in ou out. Então a gente sempre pode escrever ainda na eletrostática que o campo in ou out vai ser menos o gradiente de uma função escalar, que é o potencial in ou out. Tá? Então, se você juntar essa equação com essa e essa, ou seja, se você tomar o divergente dessa equação, você chega à conclusão que o, o laplaciano do potencial fora da esfera é zero e o laplaciano do potencial dentro da esfera é zero. Ou seja, em todas as posições do teu sistema, da tua região de interesse, existe um potencial que satisfaz a equação de Laplace. E isso é bom por quê? Porque a equação de Laplace a gente já resolveu. Ou seja, essa equação, ó, que é para o potencial fora, ela é satisfeita nessa região fora da esfera. E essa aqui, que é o potencial dentro da esfera, ela é satisfeita para o potencial dentro da esfera. Então agora a gente pode resolver essas equações. Ó. Porque se eu conseguir resolver, colocar as equações de contorno, basta substituir aqui e eu encontro o campo dentro da esfera. Né? O objetivo do problema era eu calcular o campo elétrico dentro da esfera. Então, o campo elétrico dentro da esfera é menos o gradiente do potencial dentro. Então, eu tenho que saber a solução da equação de Laplace. Ora, a gente resolveu a equação de Laplace. Então, eu já posso pular direto. Né? Se você não lembra, dá uma pausa e vai ver as outras aulas. Mas eu posso chegar aqui, ó, pela simetria do problema. Eu espero que ele tenha a simetria azimutal, ou seja, que o meu potencial dentro da esfera só dependa de rθ. E eu sei que dentro da esfera não tem carga livre, tenho nada, não tem como o potencial divergir. Então, lembra o argumento que a gente usou lá na solução? Eu tenho que todos aqueles coeficientes do BL tem que ser zero. Então, já posso chegar aqui e escrever direto. Ó, o potencial dentro da esfera vai ser AL, R elevado a L, polinômio de Legendre do cosseno de θ. E o potencial fora, eu sei que no infinito ele não pode ir para zero. Por quê? Porque no infinito eu tenho um campo externo aqui. Ó. Então eu sei que lá no infinito o potencial tem que ser menos R menos E0 R cosseno de θ. Né? Porque o R cosseno de θ é o Z. Então o potencial aqui no infinito tem que ser menos E0 R cosseno de θ. Então eu já coloco essas informações direto. Ó. Menos E0R cosseno de θ. E eu sei que os outros termos da soma tem que ir a zero, porque se eu botar R para o infinito aqui, isso aqui tem que dar zero, porque eu só tenho que sobrar esse termo. Então eu sei que todos aqueles elementos com coeficientes AL tem que ser igual a zero agora. Né? Então eu fico com BL, R elevado a L mais 1, PL cosseno de θ. Então já estou usando informação que a gente trabalhou para escrever as duas soluções. Tá? Se R do alt for para infinito, tudo isso aqui dá zero e eu fico com o que a gente tem que ter, né? Que é esse potencial aqui do campo externo. Perfeito. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui não, tá pessoal? Já está chegando a hora e meia de aula, mas as condições de contorno são quais? O potencial tem que ser contínuo, então ó, o potencial interno no raio ali da esfera tem que ser igual ao potencial externo no raio da esfera. E de acordo com essa equação que a gente acabou de resolver, ó,
se você substituir o campo elétrico com menos o gradiente, acima e abaixo, o que é o acima da gente agora vai ser fora da esfera e o abaixo vai ser dentro da esfera. Então, esse epsilon acima vai ser epsilon zero, porque fora da esfera tem um vácuo, e esse epsilon abaixo vai ser simplesmente epsilon, que é a permissividade do material. E eu não vou ter esse sigma f porque eu não tenho carga livre no sistema. Então, eu vou ter esse termo igual a esse, tá? Então, essa aqui é uma condição de contorno, e a segunda é simplesmente, vou botar como está nas notas de aula aqui, é epsilon zero, que é a permissividade do vácuo, do potencial que está fora, derivado em R, calculado na superfície, tem que ser igual a epsilon vezes o potencial dentro, né, a derivada dele em R igual a R. Pronto. Essas são as duas condições. Aí eu vou deixar para vocês trabalharem, tá? Vocês têm aqui as expressões VI e V alto, só substituir nessas duas relações. E quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que só dois parâmetros são diferentes de zero, que é o A1. Ups. O A1 é diferente de zero. E o B1. Então, o A1 é diferente de zero e o B1 é diferente de zero. Façam essa conta, tá? O livro faz também, mas é bom vocês fazerem a partir daqui. Se quiser, pausa o vídeo agora e faz essa continha. Deixa eu ver se eu tenho o resultado explícito do A1 aqui. Tá, o A1 vale isso. Ó. O A1 menos 3 sobre epsilon R mais 2 vezes é zero. Então veja que eu botei aqui o epsilon R porque o epsilon R é epsilon sobre epsilon zero. Eu só dividi aqui por epsilon zero. Se você dividir por epsilon zero os dois lados da equação, isso aqui é o epsilon R, tá vendo? Isso aqui é 1. Então vocês podem usar essa outra forma. Então o A1 dá isso. Pausa o vídeo agora, tenta fazer essa continha. E o A1 é o que eu preciso, ó, porque eu só estou interessado no campo dentro, né? E para calcular o campo dentro, eu preciso do potencial dentro, e o potencial dentro só está escrito em termos de A. Então eu vou pegar essa expressão com A igual a 1. Quando você substituir lá, o potencial dentro, que é o VI, vai dar menos 3 dividido por epsilon R mais 2 vezes o campo elétrico externo. Opa, desculpa. Né? Menos 3 epsilon, menos 3 é 0, z, isso. E aí quando você toma o gradiente disso aqui, negativo, né? Menos o gradiente do potencial em, aí sim você obtém menos, aí você obtém 3 sobre epsilon r mais 2 vezes o campo externo. Então essa expressão está me dizendo que o campo elétrico dentro do dielétrico, ele está na mesma direção do campo externo. Então se você tem aqui o dielétrico, o campo no dielétrico vai estar na mesma direção do campo externo, ou seja, vai estar para cá. E ele vai ter um módulo menor do que o campo externo, por causa desse fator que é sempre maior do que 1. Maior do que 1. Ou seja, o dielétrico ele diminui o valor do campo, mas não chega aí a zero, que seria o caso do condutor perfeito. Tá? Curiosamente, né, o que acontece aqui se você colocar esse fator indo para o infinito? Se você botar εr indo para o infinito, isso aqui dá zero. E aí o campo elétrico dentro do dielétrico dá zero, que é o caso do condutor perfeito. Então, será que existe alguma maneira de a gente identificar um condutor perfeito como sendo um material onde o εr vai para infinito? Eu vou deixar vocês pensando, tá, nessa pergunta aí. Então, essa é a estratégia. Ó. Em alguns sistemas, você tem que o divergente do campo elétrico é zero em todos os pontos de espaço, e aí, consequentemente, o potencial satisfaz a equação de Laplace. Aí vocês podem usar
todas aquelas ferramentas que a gente utilizou na solução da equação do Laplace. Eu passei bem por cima desse exemplo nas contas, por causa do tempo aqui da aula, mas sugiro vocês trabalharem esse problema com um pouco mais de cuidado, tá? Na lista de exercícios vocês vão encontrar alguns outros problemas parecidos também.